No vídeo de hoje quero falar sobre o tão comentado fim do dólar, que pode estar acontecendo, e o que pode substituir o dólar então. Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo, e se você curte o conteúdo aqui do canal, então já deixe seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal e fique à vontade na seção dos comentários. A capa é um tanto sugestiva, mas vamos dar uma olhada aqui em um vídeo, um gráfico aqui de um vídeo do Ray Dalio. Na verdade é uma representação aí das moedas de reserva global. Primeiro, Holanda, durante algum tempo, um período de transição de 10 a 20 anos. Depois, o Império Britânico, então Reino Unido, Inglaterra. Depois, um período de intervalo de 10 a 20 anos, quando a moeda trocou para a moeda de reserva global trocou para o dólar americano. Então, os Estados Unidos segue sendo a maior potência global hoje e o dólar segue como uma moeda de reserva global. E aqui no vídeo do Ray Dalio, então, ele coloca a China como a próxima potência com o yuan chinês. E eu acredito que não será a China que irá substituir o dólar, vou explicar por que nesse vídeo. Então, antes disso, falando sobre o dólar ainda, esse gráfico mostra a perda de poder de compra do dólar ao longo do tempo. Então, desde aqui de um pouco antes de 1920, o dólar já perdeu mais de 97% do seu poder de compra. Desde então, 1913, com a criação do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Então, o dólar e, dicas de passagem, todas as outras moedas fiduciárias vêm perdendo poder de compra ao longo do tempo. Lembrando que isso aqui é medido pelo CPI, então pode ser que essa perda de poder de compra real seja muito maior que isso. Bom, essa aqui é a dívida dos Estados Unidos, é uma dívida que vem crescendo e é praticamente impagável. Então eu já falei sobre ela em vários vídeos, aparentemente os Estados Unidos não vai conseguir sanar essa dívida e a dívida crescente é um problema não só dos Estados Unidos, como de boa parte do mundo hoje. Eu ia falar mundo ocidental, mas o mundo oriental também tem um problema gigantesco de dívida, vamos mostrar em seguida. Esse aqui é o dívida sobre percentual de dívida do GDP, do PIB, né? Então, na verdade, é quanto que a dívida representa percentualmente o GDP, o PIB dos países. E aqui eu filtrei por China e Estados Unidos. Por quê? Porque a dívida nos Estados Unidos já é gigantesca, mais de 100% do PIB. Só que a dívida da China não é pequena, está próxima de 100% do PIB e crescendo, como vocês podem ver aqui em vermelho. Então, os problemas que ocorrem nos Estados Unidos também estão ocorrendo na China. Então, eu acredito que não faz sentido essa análise de que a China vai surgir como uma grande potência, porque, na verdade, o que levou os Estados Unidos ao status de grande potência, dentre outras coisas, é a facilidade de empreender, de fazer negócios, livre comércio e uma população crescente, pouca dívida, uma moeda estável, padrão ouro e por aí vai. E nada disso está acontecendo na China hoje. Então, não acho que a China vai passar aqui os Estados Unidos como a maior potência e substituir o dólar, o yuan chinês. Bom, outro problema gigantesco aqui da China é a crise populacional. A gente tem aqui, então, mais pessoas na faixa de 50 a 54 anos de idade do que na faixa dos 10 aos 14, dos 5 aos 9. Então, a população da China está envelhecendo, o que é péssimo. Por quê? Porque as pessoas se aposentam e se não tem crianças e adultos suficiente produzindo, a força de trabalho se renovando, basicamente a população fica velha, ela gasta, a população, quando as pessoas ficam mais velhas, elas precisam de cuidados de saúde, elas não conseguem mais trabalhar, então o país não tem como crescer com uma população velha muito maior do que a população jovem. E parece, né, de acordo com algumas projeções, que o pico populacional chinês pode chegar muito em breve. Então a população da China está envelhecendo, o que inviabiliza a possibilidade da China se tornar uma grande potência para as próximas décadas, na minha opinião. Um problema parecido está acontecendo nos Estados Unidos, de forma menos grave, mas também a população em vários países aí do Ocidente está envelhecendo. O que não acontece, por exemplo, na Índia. Então, eu acho que um país
uma potência econômica que ainda vai crescer bastante é a Índia. Mas ainda assim, enfim, não se compara à potência econômica dos Estados Unidos, nem em termos de mercado financeiro, moeda de reserva global, enfim. Mas pelo menos o problema da natalidade não acontece tanto na China. Bom, voltando aqui para a dívida em relação ao PIB, isso aqui é um problema global. Então aqui tem vários países, Suíça, Austrália, Áustria, Brasil, Alemanha, Grécia, Japão, Estados Unidos, China. A dívida está crescendo em relação ao PIB, ou seja, é uma dívida que é cada vez mais difícil de ser sanada aí por esses países em todo o mundo. E o problema não é exatamente um país em específico, os Estados Unidos, a China, o Brasil. Bom, o Brasil tem vários problemas, né? Mas o problema em relação à moeda fiduciária, ela acontece em todos os países. Todos os países têm moedas fiduciárias, têm bancos centrais manipulando taxas de juros e economia e levando a população, os empreendedores, as empresas a gastarem mais e a se endividarem. Então é um problema global da moeda fiduciária, não é um caso isolado. Aqui um pouco da história do Gold Standard. Então quando a gente fala assim, bom, beleza, o yuan chinês não vai substituir o dólar aqui, como diz o Ray Dalio. Então o que pode substituir? Bom, não vai ser nenhuma moeda fiduciária, porque as moedas fiduciárias estão fadadas ao fracasso. Boa parte delas já perderam a maior parte do seu poder de compra e aquelas que não perderam ainda vão perder. É uma questão de tempo. Como diria uma frase que é bem interessante, toda moeda fiduciária tende ao seu valor real, que é zero. Bom, dito isso, então, o ouro ele surge aí na cabeça das pessoas como uma alternativa. Então, a gente passou por um período de prosperidade com o Gold Standard, com o padrão ouro. E, de fato, o ouro tem várias qualidades, porque ele tem uma escassez física, existe aí uma inflação do ouro de, se eu não me engano, em torno de 3% ao ano, que é referente à quantidade de ouro que é minerado, e tem várias vantagens. Então, só que qual que é o problema? O problema é que para armazenar o ouro e para transferir o ouro é muito difícil. Então, hoje em dia, com uma economia globalizada, isso se torna ainda mais complicado. As transferências são feitas em tempo real entre vários países e o mercado está cada vez mais conectado com a internet e com a tecnologia. Então, fica muito difícil de ficar transferindo ouro de um lugar para outro. Funciona quando são cidades próximas e vai lá um carro forte, transfere o ouro e tudo mais, mas hoje em dia já é algo pouco eficiente. E isso faz com que a gente tenha que confiar em instituições financeiras que fazem a custódia do ouro. E para que a gente não precise ficar carregando ouro, elas nos dão algum papel, algum certificado de reserva do ouro, e foi exatamente assim, diga-se de passagem, que surgiu a moeda fiduciária. Então, existia uma paridade, por exemplo, aqui, como mostra nessa linha do tempo entre o dólar e o ouro, e ela foi sendo alterada até que em 1971, o presidente dos Estados Unidos da época, o Richard Nixon, acabou o padrão ouro e a conversibilidade do ouro em dólar, aliás, do dólar em ouro. Então, começou a época das moedas fiduciárias que dura até hoje. Então, basicamente, o ouro ele tem várias qualidades, sim, foi utilizado como uma reserva de valor ao longo de milênios e tem algumas vantagens, mas foi exatamente o ouro que criou o problema atual das moedas fiduciárias, justamente pelo problema de transporte, custódia e verificação. Então, aqui tem uma tabela que mostra o ouro comparado com moedas fiduciárias, comparado com Bitcoin. Bom, então, em termos de escassez, ouro e Bitcoin têm um checkmark aqui. Lembrando que o Bitcoin é mais escasso que o ouro. Por quê? Porque se o preço do Bitcoin aumenta, não aumenta a oferta de Bitcoin. É uma oferta limitada de 21 milhões de unidades e a inflação é decrescente de 4 em 4 anos com um período de halving. No caso do ouro, se aumenta o preço do ouro, aumenta também a oferta do ouro. Por quê? Porque tem alguns lugares onde é viável minerar ouro a partir de um determinado preço. Então, se o preço do ouro aumentar muito, tem alguns locais que não são viáveis economicamente hoje que passam a ser viáveis para mineração de ouro. Bom, beleza. Então, mas o Bitcoin é mais escasso que o ouro, mas ambos têm uma certa escassez. Aqui, no caso, a escassez do Bitcoin é digital, a escassez do ouro é física.
Durabilidade. Então, durabilidade, ouro, checkmark, Bitcoin também. E o papelzinho colorido, lastreado na honestidade de políticos, não. Bom, uso e adoção. O ouro tem essa dificuldade de uso e adoção justamente pela questão da tecnologia hoje que viabiliza transações muito mais rápidas para ser utilizado como moeda, por exemplo. É mais difícil de verificar e por aí vai. Tem aqui mais para baixo dificuldade de falsificação, né? Mas então, a moeda fiduciária tem essa vantagem, tem também a vantagem da portabilidade, da divisibilidade, armazenamento aí, né? E a questão da falsificação. O Bitcoin tem tudo isso também, mas o ouro não tem, por exemplo, a questão da portabilidade, da divisibilidade, então é um ativo bem caro e é difícil reduzir aí em uma fração para comprar um cafezinho, por exemplo. Hoje é possível fazer isso com Bitcoin na Lightning, na segunda camada. Armazenamento também é um pouco mais difícil com grande quantidade de ouro. Enfim, e o Bitcoin aqui, nesse gráfico muito simples, claro que tem algumas questões que a gente teria que entrar mais no detalhe, mas basicamente escassez e durabilidade de poder de compra, o ouro aí, aliás, o Bitcoin, ele tem essa vantagem em relação à moeda fiduciária e uso e adoção, portabilidade e visibilidade tem essa vantagem em relação ao ouro. Então é interessante. E aqui o gráfico de curva de adoção do Bitcoin em relação à internet. Então, muitas pessoas acham que estão tarde no Bitcoin, mas comparando o Bitcoin com a adoção da internet, o Bitcoin está sendo adotado ainda mais rápido do que a internet, pelo menos até agora, e é como se a gente estivesse ali nos anos 2000, 2001, então ainda é muito cedo se seguir esse padrão aqui da curva da internet. Lembrando que nada disso é uma dica de investimento, sem nada do tipo, só trazendo algumas informações aqui para vocês. Bom, e aqui é o gráfico do dólar em relação ao Bitcoin. O dólar em relação ao Bitcoin já perdeu mais de 99% do seu poder de compra. Eu acho que esse gráfico aqui vai desde 2016. Então, basicamente, o dólar já perdeu para o Bitcoin, certo? Pelo menos em termos de poder de compra, escassez e durabilidade no quesito de reserva de valor, digamos assim. Então, me corrijam se eu estiver errado, mas me parece que sim, o dólar está colapsando. É difícil saber o que vai substituir o dólar, mas parece que não vai ser nenhuma outra moeda fiduciária. E o ouro criou o problema que a gente tem hoje, que são as moedas fiduciárias, justamente pelo fato dele ser difícil aí de portar, de dividir, de armazenar e de fazer transferências rápidas por todo mundo. Porque quem tem ouro vai ter esse incentivo a criar aí moeda fiduciária, a criar mais crédito do que poderia, justamente por isso que surgiram os bancos centrais, os cartéis de bancos e por aí vai. Então parece que o Bitcoin aí é o substituto perfeito para o dólar. Claro que o Bitcoin existe faz pouco tempo, ele foi criado em 2009, por aí, e a gente não sabe como que ele vai se comportar no momento em que esse grande crash da quebra do dólar acontecer. A gente também não sabe se esse momento vai ser algo abrupto, repentino, ou se vai ser algo que vai se acontecer durante décadas de forma lenta. Mas, de qualquer forma, a gente não sabe como é que o Bitcoin vai se comportar aí durante esse período de crise do dólar. Mas parece que é, sim, o substituto perfeito para o dólar. E trazendo então para o momento atual, a gente teve aqui uma queda bastante significativa na bolsa americana e no preço do Bitcoin, de vários ativos, e um aumento significativo aqui no VIX, no índice de volatilidade dos Estados Unidos. E a gente teve isso algumas vezes ali em 2008, e geralmente o VIX, o índice de volatilidade, ele sobe muito em períodos de crise, e subiu de novo. Então pode ser que a gente veja um patamar bom de compra no Bitcoin aí nos próximos períodos de tempo. Principalmente com a bolsa despencando e o VIX alto. No momento que eu estou gravando esse vídeo, então, o preço do Bitcoin está em torno de 80 mil dólares e está variando bastante, caiu até abaixo de 80 mil dólares. Mas, enfim, parece ser, em relação ao futuro, se de fato essa hipótese se concretizar, ou seja, o Bitcoin substituindo o dólar como moeda de reserva global, pode ser realmente muito cedo, e levando em consideração essa curva de adoção aqui que compara o Bitcoin com a internet, pode sim ser muito cedo, pode ser que no futuro
as pessoas olhem esse preço de 80 mil dólares para o Bitcoin e esteja muito barato. O que não inviabiliza uma correção de preço do Bitcoin em grandes crises aí, em períodos de correção. Enfim, será que isso faz sentido? O que será que vai substituir o dólar nesse grande crash, nesse período de transição? Lembrando que geralmente e infelizmente esse período de transição monetária são um pouco conturbados, o que pode ser bem ruim. E a gente vê que o mundo está um tanto conturbado hoje, com alguns conflitos acontecendo, possibilidade de conflitos, tarifas entre China e Estados Unidos e por aí vai. Enfim, tomara que essa transição seja pacífica e coloquem nos comentários aí, fiquem à vontade. Será que de fato o Bitcoin vai substituir o dólar? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo, então um grande abraço e até mais. Aí deixem seu like, cliquem no sininho e tudo mais. Fechou? Vejo vocês então no próximo vídeo. Outra coisa que eu lembrei aqui, um disclaimer, tem um botãozinho de hype, parece, no YouTube, que é novo, e ele pode ajudar o canal. Então, se está aparecendo para vocês, clique no hype ali, que eu acho que ajuda a impulsionar os vídeos aqui também. Bom, eu acho que era isso de disclaimers. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até amanhã no próximo vídeo.